Bom, então vamos continuar o nosso estudo, né, da função quadrática, resolvendo hoje a questão número 2 do material do PDF que eu enviei no grupo do WhatsApp. Essa questão número 2, ele pede o seguinte: faça o estudo do sinal. Faça o estudo do sinal das funções de segundo grau. Gente, para fazer o estudo do sinal, tem algumas coisas importantes aqui que a gente precisa lembrar, certo? Eu vou abrir aqui um espaço antes de resolver isso aqui. Existem algumas situações que a gente precisa saber para estudar o sinal. A primeira, vou chamar aqui de primeiro caso, né? E aí eu já estou partindo do pressuposto que vocês já sabem calcular as raízes, né? Que a gente aprendeu na aula anterior, as raízes de uma função de segundo grau ou de uma equação de segundo grau, certo? Então, partindo desse princípio aí, eu já sei que vocês sabem calcular o delta. E aí o primeiro caso é para quando o delta for maior do que zero. Quando esse delta for maior do que zero, e aí eu vou colocar a formulazinha aqui só para entrar no básico, delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, e o x, as raízes, né, no caso que você precisa calcular, é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Isso aqui serve para você calcular as raízes da função quadrada. Certo? Então, se você quer calcular a função quadrática, você usa aqui essa forma. Mas aí é que está. Esse delta aqui, ó, ele vai definir muita coisa. Por exemplo, no primeiro caso aqui, se esse delta for positivo, né, você vai calcular, você vai usar a fórmula, calculou, primeiro de tudo, o delta. Você calculou esse valor. E você viu que ele é maior do que zero, ou seja, ele foi um número positivo. O que é que acontece? Você vai ter duas raízes. Temos ou teremos duas raízes reais. Ou seja, quando eu falo em duas raízes reais, é porque essas raízes estão em cima do eixo x, certo? Elas vão estar lá. E essas duas raízes a gente chama de x' e x duas linhas. Elas serão diferentes uma da outra. X' será diferente de x duas linhas. No gráfico, Marta, vai estar assim, ó. Certo? Vou colocar aqui o y, o eixo do y aqui, mas não exatamente ele vai estar assim, viu? Mas o gráfico ele vai estar mais ou menos assim. Até porque quando a gente vai estudar o sinal, esse eixo y não vai contar. Então não vou nem colocar ele aqui. Vai ficar assim. Só temos o eixo x para o estudo do sinal. Esse aqui é o eixo x. Então eu vou ter o x' aqui e o x duas linhas. E esse desenho aqui é para a situação onde o A é maior do que zero, né? A concavidade vai estar sorridente, vai estar feliz. Certo? Então, eu vou calcular o x', o x duas linhas, somente para o estudo do sinal. E eu vou saber que o x' e o x duas linhas vai existir, por quê? Porque o delta está maior do que zero. Certo? Se o delta for maior do que zero, vai acontecer isso. Outra situação que pode ocorrer, mas você continua tendo x' e x duas linhas, é se o A for negativo. Então, nessa primeira situação, onde o delta é maior do que zero, você vai ter duas raízes, o x' e o x duas linhas. E o desenho do gráfico pode ser assim, ó, sorridente ou triste. Sorridente se o A for maior do que zero e triste se o A for menor do que zero. E aí fica fácil a gente fazer o estudo do sinal. Tudo que estiver acima do eixo x é positivo. Então, essa linha aqui, ó,
que vem de trás aqui, é positiva. Aqui no meio já passa para a parte de baixo, então é negativo. E aqui volta para a parte de cima de novo, então é positivo. Então o estudo do sinal é feito dessa forma, certo? E de antemão, eu só queria que vocês enviassem essa questão, aliás, respondessem essa questão, não precisava nem estar nos intervalos, eu só queria que você fizesse esse desenho aí, para mim já está de bom tamanho, certo? É isso que eu vou querer aí, né, nessa resolução. Os intervalos a gente coloca até porque a gente aprendeu isso lá nos primeiros, né? Nas primeiras aulas. Então você coloca como consequência isso aí. Mas o principal que eu queria que você fizesse dessa forma. E aí, quando o A é menor do que zero, você vai ver ó, que essa linha de baixo está na parte de baixo do eixo X. Então aqui vai ser negativo. Aqui positivo, aqui é negativo. Pronto. Esse é o primeiro caso. O segundo caso é quando o nosso delta, quando você calcula o delta, ele é igual a zero. Quando isso acontece, temos também duas raízes, mas são iguais. Esqueci de colocar reais, viu? Mas elas são reais. Essas duas raízes são reais e elas são iguais. Significa dizer o seguinte, que o x' vai ser igual ao x duas linhas. E o gráfico vai ter duas situações. Primeiro, quando A for maior do que zero, a gente vai ter esse desenho aqui, ó. Aqui vai ser a posição do x' e também do x duas linhas. Vai ser essas duas raízes numa só. Certo? E quando A for menor do que zero, o desenho do gráfico também vai existir, porém vai ter esse formato aqui. Vai tocar, viu? Porque o desenho aqui não sai muito bom não, mas vai tocar. X' e x duas linhas. Isso acontece quando a gente tem o delta igual a zero, viu? Você vai ter duas raízes, x' e x duas linhas também. E a terceira situação, e talvez a mais complexa, terceiro caso, é quando o delta for menor do que zero. Quando o delta for menor do que zero, você vai ter, teremos raízes não reais. Assim, é melhor, o pessoal coloca geralmente, deixa eu apagar isso aqui, mais fácil de entender. Coloca assim, ó, não temos raízes reais. Ou seja, não temos raízes reais. As raízes, o que está dizendo aqui é o seguinte, as raízes não vão estar na linha do x, certo? No eixo x não vai estar marcado nenhum ponto lá. É isso que ele quer dizer. Mas essas raízes existem, elas só não são reais, mas existem. É tanto que o gráfico, né, quando A é maior do que zero, ela vai ter esse formato aqui, ó. Aqui está o eixo x, e aí o gráfico pode passar aqui em cima. Esse gráfico ele não vai tocar aqui nenhuma parte do eixo x, ele vai passar aqui em cima. Então é tudo positivo aqui, ó. Mesma coisa acontece quando A é negativo. Você tem a linha do x e o gráfico vai passar aqui embaixo, certo? E aí vai ser negativo. Toda essa parte aqui, certo? Então são essas três situações que vocês devem ficar ligados na hora que for fazer, né, essa questão, responder essa questão. Nessa aula eu vou responder aqui com vocês
A letra A, a letra B, vou aqui na sequência, né? Letra A, letra B, letra C, provavelmente. Vou deixar as outras para vocês tentarem fazer aí em casa e me enviar depois, certo? Vamos ver a medida do tempo que for dando, mas a gente vai começar aí com a letra A, certo? Quem quiser tirar um print da tela, tire. Depois eu vou disponibilizar a aula gravada, né? O problema é que eu estou tendo que editar agora e aí está demorando um pouquinho. Mas vou colocar, certo? Então, vou apagar essa tela aqui e vamos começar a resolução dessas questões. Então, o que o exercício quer é justamente que você faça o estudo do sinal. Então, vamos pegar a primeira aqui, e aí, para o estudo do sinal, só precisa o cálculo das raízes, certo? Você vai calcular o delta e as raízes. Consequentemente, você vai utilizar o delta para fazer a análise, né? Então, pensa aqui comigo. Vou iniciar aqui. Letra A. Eu tenho f de x igual a x elevado a 2 menos 2x menos 3. Para encontrar as raízes, eu igualo todo mundo a zero, certo? E aí eu vou colocar aqui, para a gente não ter dúvida, quem é o valor de A. O valor de A é esse valor que fica aqui do lado do x, ó, não aparece, né? Mesmo que tenha o número 1 aqui. O B é menos 2 e o C é menos 3. Então eu tenho já tudo anotado aqui que eu vou precisar. A fórmula, professor, do delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, e das raízes é x vai ser igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Então, fazendo as contas aqui, a gente vai ter o seguinte, ó. Primeiro calcular o delta. O delta é igual a b ao quadrado, b é menos 2, então vai ficar aqui, ó, menos 2, cuidado com o sinal, viu? Coloca tudo entre parênteses, elevado a 2. Aí menos, tá aqui a fórmula, estou seguindo essa fórmula aqui, menos, menos da fórmula, 4 vezes A, que o A vai ser 1, vezes o C, que é menos 3, e aí vamos calcular o delta. Delta é igual, menos 2 elevado ao quadrado, vai ser menos 2 vezes menos 2, que dá 4 positivo. Aí menos com menos, já que aqui é a multiplicação, ó, menos com menos vai dar mais. 4 vezes 1 dá 4. E 4 vezes 3, 12. Logo, eu sei que o meu delta é 4 mais 12, que dá 16. Em outras palavras, o delta é maior do que zero. Logo, eu vou ter x' e x duas linhas. Em outras palavras, x' diferente de x duas linhas. Eu já sei como é que vai ser o gráfico. Primeiro aqui eu vou olhar o A, né? Vamos colocar aqui o A. O A é maior do que zero. Tá aqui, ó. O A é igual a 1, o A é maior do que zero. Então já sei que a concavidade vai estar feliz, né? Vai estar sorridente aí, vai ter esse formato aí de um U, certo? Bem, mas para fazer o estudo do sinal, você precisa encontrar quem são as raízes, né? E para encontrar as raízes, você utiliza essa outra fórmula aqui, que será x igual a menos da fórmula B. Quem é o B, professor? É menos 2. Ó. Então, coloca aqui, abre parênteses para colocar o menos do B, que é 2. Aí, mais ou menos da forma, raiz de delta. O delta é 16. Coloca 16 aqui, no lugar do delta. Tudo isso dividido por 2 vezes A. O A é 1. Fazendo as contas aqui, né? Menos por menos dá mais, fica 2. Mais ou menos. A raiz de 16 é 4.
E 2 vezes 1 dá 2. Logo, desse espaço aqui, eu consigo tirar o x' e o x duas linhas. O x' vai ser 2 mais 4 dividido por 2. Ou seja, Clarissa, eu utilizo o mais para o x' e o menos para o x duas linhas. E os números permanecem os mesmos. Fica 2 menos 4 dividido por 2. Fazendo as contas, 2 mais 4 dá 6. 6 dividido por 2, 3. No x duas linhas, 2 menos 4, olha só. Estou devendo 4, pago 2, fico devendo 2. Então, fica menos 2 dividido por 2, que vai ficar menos 1. Fiz a conta normal aqui, né? Sinais diferentes, subtrai e coloca o sinal do número maior. Pronto, então você já encontrou quem é o seu x' e o seu x duas linhas. Então, você prepara a sua reta aqui, ó. Você já sabe o jeito que vai ser a concavidade, você já pode até colocar. E aqui nesse ponto você coloca o menor número, né, das raízes, que for menos 1. E aqui o 3. Em outras palavras, você colocou nos seus devidos lugares o x' e o x duas linhas. E aí você coloca aqui, ó, quem está acima do eixo x, quem está acima é positivo, aqui vai ser negativo e aqui positivo. Pronto, é só isso que eu quero que vocês façam. O intervalo vocês podem colocar depois. Por exemplo, aqui, ó, a parte positiva vem do infinito, né? Infinito, intervalo aberto, no caso menos infinito, né? Até menos 1, intervalo fechado, certo? Isso aqui é a parte positiva. E aí você pode usar os intervalos aqui para preencher todo o resto, certo? Mas de antemão, gente, eu vou querer apenas somente essa parte do estudo dos sinais. Só o desenho mesmo você vai precisar colocar, certo? Depois a gente vê essa questão aí dos intervalos. Eu pergunto, deu para clarear um pouco aí a mente de vocês nessa questão aí dos estudos dos sinais? Vamos fazer outra aqui para a gente clarear mais, né? Fazer aqui a letra B, ó. A letra B, mais uma vez, vou colocar aqui, né? Letra B vai ser f de x igual a menos x quadrado mais 4x, certo? Como eu quero encontrar as raízes, eu vou igualar isso aqui a zero. Eu já sei também que o nosso A é menos 1, né? É esse que fica perto do x quadrado. Já sei também que o B é 4, positivo, e que o C é zero. Não tem o termo C aqui, ó, certo? Não tem o termo independente, então ele é zero, ok? Já sei que eu vou usar a fórmula do delta, que é B ao quadrado, né? Menos 4 vezes A vezes C. E vou usar a fórmula do x, que é menos b, mais ou menos, raiz de delta, dividido por 2 vezes a. Então, vou utilizar isso aqui. Então, e outra, eu já sei que o a é negativo. A é menor do que zero, então a concavidade vai estar triste, vai ser desenhada dessa forma, certo? Sabendo disso, vamos calcular as raízes, né? O delta e a raiz, e as raízes. O delta será b ao quadrado. O b é 4, então vai ficar 4 elevado a 2 menos da forma 4 vezes o A, que é menos 1, em parênteses, né? Tem o sinal do vezes aqui, vezes o C, que é zero. Como está multiplicando todo mundo por zero aqui, essa parte vai zerar e vai restar somente esse resultado aqui. Delta é igual a 4 elevado a 2, 4 elevado a 2 dá 16. Já vi que o delta é positivo. Se é positivo, vai ter o x' diferente de x duas linhas. Vai ter dois valores,
certo? E aí, sabendo disso, a gente vai calcular as raízes. Calcula-se as raízes da equação usando a fórmula do x, que é menos da fórmula, o b é 4, coloca aqui, mais ou menos raiz de delta, o delta é 16, substitui ele, dividido para 2 vezes o a é menos 1. Fazendo as contas, a gente vai ter aqui menos 4, mais ou menos, a raiz de 16 é 4, dividido, 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. E daí eu consigo calcular o x', que será menos 4 mais 4 dividido por menos 2. Ora, dois números iguais com sinais trocados dá zero aqui em cima. 0 dividido por 2 é zero. X duas linhas vai ser menos 4 dividido por 2. Nesse caso aqui, menos 4 com menos 4, né? Estou devendo 2 vezes 4, então vou dever, minha dívida total é 8. E essa, quando eu falo dívida, gente, é para facilitar aqui, porque dívida é sinal negativo, certo? Então, eu tenho uma dívida de 4, outra dívida de 4 também, minha dívida total é 8. E a palavra dívida é o sinal de menos, dividido por 2. E aí, 8 dividindo minha dívida em duas partes, fica menos 4, certo? 8 dividido por 2. Menos 8 dividido por 2 dá menos 4. Então, eu tenho o valor de x' e x duas linhas. O que é que eu faço? Faço a reta do x, coloco o menor valor aqui, que é menos 4, o outro valor, que é zero, e o formato da função, né, que é isso aqui, ó. E agora eu coloco o sinal. Aqui embaixo vai ser negativo, aqui dentro vai ser positivo, está acima do eixo x, né? E aqui negativo. Não é simples, é só questão de treino. Aí dá para fazer esse estudo dos sinais. E aí, para não ficar muito para vocês fazerem em casa, né? Vou responder essa letra C também. E essa letra C, gente, deixa eu apagar também essa função aqui. Essa letra C, qual o formato dela? X quadrado menos 4x mais 5. O A, que está aqui do lado do x ao quadrado, é 1, positivo. O B é menos 4 e o C é 5. Da mesma forma que a gente fez os outros, vamos fazer também. A gente já sabe que o A é positivo, então a concavidade vai estar feliz. Vai ser feita dessa forma, certo? E aí vamos partir aqui para os cálculos, né? O delta, aqui, ó, é b ao quadrado menos 4ac. Então, b ao quadrado, o b é menos 4, então vai ficar menos 4. Toda vez que está negativo, eu coloco em parênteses, menos 4 elevado ao quadrado, aí menos da fórmula, 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 5. Daí eu tenho delta igual menos 4 elevado ao quadrado, vai ser menos 4 vezes menos 4, que vai ficar 16. Aí aqui, ó, menos 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes 5, 20. Delta é igual a 16 menos 20. Eita, professor, aqui vai dar um número negativo, né? Você tem 16 menos 20. Em outras palavras, eu estou devendo 20, quero pagar 16. O resultado que vai ficar aqui, eu vou ficar devendo 4.
devendo negativo e 4 aqui. Então, achei o resultado do delta. E aí já deu para perceber, Marta, que esse delta, ele é negativo, ele é menor do que zero. Se ele é menor que zero, ele não possui raízes reais. Ou seja, ele não vai ter nem x' nem x duas linhas. Não precisa nem você calcular. Professor, então como é que eu vou montar o estudo desse sinal? Você vai passar uma linha aqui do eixo x, certo? Vai ver como é que é o gráfico, ó, o y maior do que zero, então ele vai estar aqui em cima, certo? Vai estar assim, e aí o sinal da função vai ser esse. Veja que essa curva aqui da função, ela não vai tocar esse eixo x. Por que não vai? Porque ele não vai possuir raízes reais. Ele não toca no eixo dos reais, do eixo x.